There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew hard, her bow dipped down. Below me, bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not on greed, but he belonged to the whaleman's creed. He took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. E aí, primaiada, tudo bem? Como vocês estão, primaiada? Hoje um dia mais que especial aqui. Hoje, como diria um grande produtor de conteúdo de board games, estou no cume, só o cume interessa. Seja bem-vindo, Paulo. Fala, povo! Aí sim, coisa linda. Estamos no cume, então. Eu estou no cume agora, já com o Paulo aqui com a gente. Estamos aqui para uma live muito bacana aqui com o Paulo hoje. Eu vou baixar aqui um pouquinho o nosso áudio. Queria dar boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo que está no chat aí, prestigiando o nosso dia de hoje, esse dia tão importante que está estreando. O Paulo está estreando finalmente o nosso quadro de entrevistas. E eu falei para ele que ele seria o primeiro, então já estamos tentando aí a agenda desse homem compromissado. E para todo mundo que acompanha aí o YouTube, eu diria que não é mais um canal, né, Paulo? Agora é um conglomerado, adquirindo cada vez mais vias, adquirindo cada vez mais mídias. É YouTube, é Instagram, é site, é blog. Já estão virando editora já, Paulo? Como que é? Ah, não, Deus me livre, né? Vamos Só gerar conteúdo, já dá trabalho demais, né? Editora não, deixa aí pro Renato. Só falta esse braço também dentro do board game, né? Esse aí nós vamos ficar longe dele. Tá certo. Queria dar boa noite aqui pro Albuquerque, pro Arkenstein, pro Bruno Rafael, pro Chalucha, pro Joel, pro Daniel, pro Eduardo RJ, pro Edu Mota, o J Nóbrega, o Joguem 2, pessoal do Joguem 2, canal aqui também na Twitch com a gente. Pro Grande Moreira, Mudinto, Papatito, Rods, o Brabo, Plínio, Grande Plínio, Kelps, o Rafael está aqui com a gente também, grande Rafael, sempre acompanhando a gente, o Rossi, o Silverhood Games, boa noite Silverhood, boa noite Mari, grande Mari aqui com a gente também, Sr. Luz, estaremos juntos, hein, Sr. Luz, em breve. Um Rato na Van Podcast, pessoal, sigam um Rato na Van Podcast, um podcast muito gostoso de ouvir. O Vitor, Curumim, o Wagner, o Wilton Sakai e a Fefe e o Grande Zen, por enquanto são esses que a Twitch aqui apresentou pra gente. Hoje a gente não vai começar com os nossos recados tradicionalmente, o pessoal fazendo sede Covil aí, manda o sede Covil aí, galera, pode meter no chat sede Covil aí, tamo junto. Hoje a gente não vai começar pelos nossos recados tradicionais. Normalmente a gente dá os recados aqui porque hoje a gente tem um convidado muito especial. Depois que a gente terminar a nossa entrevista aqui com ele, nosso bate-papo, aí sim a gente vai para os nossos recados e dependendo do horário a gente faz o nosso desafio da noite, como a gente sempre faz, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos aproveitar essa presença ilustre aqui. Pessoal, eu preparei aqui umas perguntas aqui pro Paulo, tá? Qual que é o intuito hoje, né? Hoje a gente tem uma pauta voltada mais para essa questão de começar no hobby, de coleção, de ser jogador e etc. E o Paulo já tá aí há um tempão no hobby, já conhece muitas histórias e eu acho que ele tem muito a acrescentar aí pra gente aí, principalmente pro pessoal da nossa Twitch aqui, né, Paulo? Que é um pessoal que 65% do pessoal que normalmente frequenta aqui as nossas lives diárias
tá há menos de um ano no hobby. Então é um pessoal que começou agora e eu acho que para não ficar sempre com a nossa visão e tudo mais, é muito importante que o Paulo agregue aí pra gente. Então, Paulo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Pessoal, se vocês quiserem deixar perguntas no chat também podem deixar, que a gente vai tentando encaixar na medida do possível. E se tiver dentro dessa nossa... se a gente abrir demais, né? A gente foge um pouco do principal aqui. Então, estando dentro dessa pauta aí, a gente encaixa aqui as perguntas sem problema nenhum, tá bom? Então, Paulo, muito, muito, muito obrigado. Você está estreando aqui o De Frente com o Primo, que esse nome... Vamos ver se você tem uma chance para adivinhar quem deu esse nome. Você conhece e você tem uma chance para adivinhar. Oi, o Renatos, né? Quase bateu na trave. Fel Barros falou, não. Fel Barros falou, tem que ser De Frente com o Primo. Eu falei, tá bom, Fel, vamos lá, então vamos adotar a sua ideia. E eu falei que tinha que ser o Paulo a estrear esse momento aí com a gente. Obrigadão pela presença, viu, Paulo? Eu que agradeço. Tem que começar por baixo para poder crescer, né? Tá certo, é melhor escolha. Não, aqui a gente sonha grande, cara. Aqui a gente começa com quem realmente inspirou a gente a começar, quem a gente acompanha desde o começo. Eu acompanho vocês desde o começo. Para não falar mentira, eu acompanho vocês, Paulo, desde quando vocês tentaram fazer um chroma key. Lembra quando vocês tentaram fazer chroma key? Foi daquela data que eu comecei a acompanhar vocês com todos os programas que vocês faziam. Você lembra bem dessa época? Sim, foi bem no comecinho, né? O que acontece? Ainda não tinha as estantes e nos primeiros vídeos não tinha um fundo, né? Não tinha um cenário, não tinha nada, era uma janela, enfim. E aí a gente teve a ideia, falou, não, vamos comprar um chroma key. E aí, eu tô vendo aqui os dois... Como é que chama? Os dois... Tripés. Os dois tripés, os dois bagulhos que seguravam o chroma key. Só que a gente comprou um chroma key de papel. Então, um rolo gigante, puxava assim, então você montava, tinha dois tripés, eles têm uma vara, que delícia, que colocava assim, com o rolo, e você puxava. Só que a gente não tinha experiência nenhuma disso, né? Uhum. E aí, colocamos, fizemos, só que, o que acontece? A luz tem que estar muito bem ajustada, tudo tem que estar muito bem configurado. A pessoa que vai editar, ela tem que saber, de repente... mexer ali, né, no brilho, no contraste, ajeitar o ponto certinho do chroma para não ficar aquele chroma cheio de falha, etc. Uhum. E claro, 6 anos atrás a tecnologia do programa de edição era inferior. Hoje você consegue, com uma luz não tão boa, o programa ele entende melhor o chroma key. Naquela época não, então você ficava meio roxo, né? Uhum. E era uma luta, porque assim, antes de gravar, o que fazia? Eu pegava uma câmera, filmava um pedaço, ia lá no computador, fazia o chroma key. Deu certo? Deu. Não deu? Muda a luz. E aí nisso, perdia-se muito tempo para poder fazer um chroma key de qualidade extremamente duvidosa. O chroma key praticamente morreu no gameplay do Piratas, porque a gente foi gravar... O Renato foi até lá no Covil gravar com a gente, o Renato da Geeks, né? Uhum. E, né, na hora de ir embora, deselegantemente, ele falou que preferia o Coronel Mostarda, mas já não vamos entrar nesse ponto agora. Nós fomos gravar e nesse dia o Douglas, que era a voz do além, estava lá com a gente. E a gente tinha uma câmera fixa, na mesma câmera fixa nos participantes, e o Douglas estava com uma câmera que ele ia regulando, né? Uhum. Móvel, sei lá que não dá para isso. Uhum. Só que o que acontece? Na hora de me mandar o chroma key, a dele, eu tinha que ficar regulando filmagem por filmagem. Porque cada hora ele estava num ângulo diferente, ele estava pegando uma luz diferente, ele estava num close diferente. E chegou uma hora que ele deu um close forte no Renato, e o Renato tem olho verde. Uhum. E o chroma vazou no olho dele. Aí nessa hora eu falei assim, foda-se. Pode falar foda-se? Pode, eu falei foda-se. E... tirei o efeito de chroma key. Então o vídeo todo do Piratas, primeira edição, ele tá com fundo verde e só. Sem chroma key. Eu falei assim, não vai dar. Não justifica. Eu vou morrer aqui de editar, não vai ficar bom. E dali pra frente a gente desistiu. Não foi investimento perdido, porque a gente tem um painel de luz que tá até ligado aqui na minha frente. No inverno, graças a Deus que tem, porque ele esquenta.
No verão é um inferno, mas no inverno é uma bênção. Ele tá aqui e o tripé do Chroma Key, que é um tripé parrudo, né? Ele sustenta o painel e eu também uso ele para poder filmar. Inclusive eu tava filmando as regras do New York Zoo. A câmera, uma das câmeras que eu quero fica mais alta, fica nesse tripé, porque é um tripé que fica gigante, né? Para segurar um Chroma Key. Então, para isso serviu. Agora, o rolo de Chroma Key tá guardado ali, não sei pra quê, de lembrança, né? Porque nunca mais vai ser usado. Se um dia for fazer de novo, aí vai comprar um negócio mais atual, menos trabalhoso. Mas era de papel. Enfim, é de papel. O Chroma Key, ele é muito sensível. Sabe que uma vez uma cliente me ligou e falou assim, olha, eu contratei uma equipe de filmagem aqui, o cara foi, arrumou tudo, e aí deixou um cara que só sabia apertar o REC e tirar o REC, e deixou tudo ajustado pro Chroma Key. Você pode me ajudar? Deu tudo errado. Eu falei, por quê? Ela falou assim, então, eu preciso que você arrume, porque com o passar do dia o sol foi mudando de posição, e aí um pouquinho de luz que muda, você já não consegue acertar o Chroma Key assim, você já perdeu o Chroma Key total. Então o Chroma Key é muito sensível mesmo, o Chroma Key tem que ser feito em lugar fechado, não pode mudar a luz, porque um ajuste que você faz, você não consegue ficar ajustando a cada segundo do vídeo, né? Então é complicado mesmo. Mas eu acompanho vocês desde essa época do Chroma Key. E deve Peço ser... desculpas então, né? Não, por quê? Te devo desculpas. Porra, era muito ruim, né? Ainda mas eu na época gostava. era muito pior. Eu gostava porque as escolhas que vocês faziam batia muito com o que eu gostava, o jeito que vocês faziam. Tinha algumas pessoas fazendo conteúdo na época, mas assim, eu gostava muito do jeito que vocês faziam, do jeito que vocês levavam, do jeito que aquilo era um lazer, não parecia uma obrigação, sempre foi um papo de boteco, sempre foi uma coisa animada, divertida. Então eu acompanho vocês desde aquela época e gostava muito, eu sempre gostei muito de vocês. E, aliás, parabéns pelos 6 anos. Vocês merecem não só. Vocês merecem muito mais que troféus aí da Ludopad, enfim, vocês merecem muito mais. E parabéns mesmo pelo trabalho. Eu sempre falo pra você que um dos grandes méritos é a consistência do trabalho de vocês, né? Eu sempre falo isso. A consistência do Paulo é um dos grandes sucessos aí do canal. Parabéns aí pelo canal. Pelo canal não, pelo conglomerado, né? É mais a insistência, né? Não, persistência. Então vamos lá, vamos começar aqui as perguntas que eu fiz. É o seguinte, Paulo, eu acho muito difícil, quase impossível, mas para quem não te conhece, quem é o Paulo do Covil dos Jogos, fora do Covil dos Jogos? Bom, parafraseando o Alan, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo, e pra quem me conhece também, né? O pessoal tende a me chamar de Paulo. E, enfim, fora do Covil, ultimamente eu sou a única pessoa, não digo a única pessoa, né? A única família em isolamento em Divinópolis. Então, a gente tá fazendo aí isolamento social, levando ele a sério. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Não, acho que é o fato mais marcante. Tá certo, tá certo. E Paulo, é o seguinte, aqui a gente tem que eu falei pra você, um pessoal que tá começando e no hobby, etc. Qual foi a origem? Por onde o Paulo começou no hobby, né? Qual foi a primeira faísca ou a primeira picadinha ali do board game no Paulo? Então, é uma história um pouco longa, mas vamos embora. Como é que começou? O meu irmão mais velho, já falecido, ele, lá nos idos da minha infância, ele jogava jogo de tabuleiro com os amigos dele da rua. Então ele jogava War, Diplomacia, Banco Imobiliário, jogava Solaris, Contatos Cósmicos, Eleições, todos aqueles jogos da Grow, alguns até com papagaio de pirata, né, que a licença não era deles, Interpol, enfim. Ele tinha uma vasta coleção de jogos de tabuleiro. E quando ele não tinha amigo para jogar, ou faltava, surgia a vaga, né? E aí era a hora de eu brilhar, que era a hora de eu jogar. Porque, eventualmente, se ele tivesse amigo suficiente, não tinha espaço para os irmãos, né? Mas se faltasse alguém, ou ele precisasse jogar,
Aí a gente jogava com ele. Foi ele que me ensinou xadrez. Inclusive roubou de mim com salto triplo de cavalo. Que eu precisei acessar o livro de xadrez. Só tava me roubando, né? Claramente, me roubando. Aham. Mas aí nessa época a gente jogava. O tempo passou e lá por volta dos 12 anos eu comecei a estudar xadrez. Eu sempre joguei xadrez, era com ele, até que quando eu comecei a ganhar dele, ele não queria mais jogar comigo e eu jogava com os meus amigos, fui, né, aprimorando o xadrez e tinha um clube de xadrez aqui na cidade. Tá vendo como é que a história é longa? Até agora não Mas chegou no tranquilo. tabuleiro moderno. Tinha um clube de xadrez aqui, eu passei a frequentar o clube de xadrez, estava lá toda semana jogando, aprendendo e estudando xadrez. Então, gostei muito, aprendi muito. Disputava campeonato categoria todas as idades aqui, não disputava na minha faixa. Só que com 14 anos, o meu irmão mais novo, também falecido, ele quis ganhar da minha mãe um Dungeons Dragons, caixa da Grow, caixa preta, Uhum. para nós dois. E aí ela comprou de presente, não vou lembrar se foi de Natal, do que foi, mas a gente ganhou. Um Dungeons Dragons. Chegou, ele tem um manual, né, um livro de regras, livro dos monstros, tinha aventura, tinha uns... Eu até comprei ele, tá ali, porque a minha cópia se desfez de tanto jogar. É tipo um fichário. Aham. E aí ele olhou e falou assim, não, Paulo, você lê. Aí a gente já sabia que tinha um mestre e os jogadores. Se você mestra a primeira, eu mestro a segunda e assim vai. Aham. E aí eu peguei e li, mestrei a primeira, a segunda, a 20ª, a 50ª, a 100ª. Não rolou o revezamento tão prometido. Mas eu fiquei vislumbrado com o RPG e nesse momento o xadrez ficou de lado. Eu abandonei o xadrez e me dediquei ao RPG. Os anos foram passando e eventualmente o primeiro board game que eu comprei foi o Gears of War board game. Só que não foi o primeiro board game moderno que eu joguei. Porque eu comprei o Gears para jogar RPG. Tá? Eu fiz uma adaptação do Savage World pro Gears of War e a gente jogava ela. Então precisava de miniatura dos monstros, comprei o board game e as miniaturas só serviam para jogar. Passados-se um tempo, o Douglas Doguete, ele me chamou um dia, mandou uma mensagem, me ligou, não lembro, falou, ó, Paulo, tá rolando um financiamento coletivo no Catarse do Masmorra de Dados. Vou te mandar um vídeo aí do Jack Explicador. Mandou o vídeo, eu entrei, acompanhei, e aí eu falei, nossa, me pegou. Entrei no financiamento. Antes eu havia entrado no financiamento do Selene, mas era pelas miniaturas. Mas eles, né, esqueceram de entregar as miniaturas e entregaram umas velas. E aí... oh, meu Deus. Foi uma confusão isso aí, né? O Masmorra de Dados, então, foi efetivamente meu primeiro board game moderno que eu joguei. E aí, chegou numa semana, joguei com a Karine, joguei com o pessoal depois. E já fui comprando. Aí comprei Munchkin, comprei Guerra dos Tronos, King of Tokyo. E aí não parei mais, né? Tá certo. E hoje, assim, você tá, isso foi quando que você começou a se considerar, assim, um jogador de board games modernos, assim, dos jogos novos pra cá? Isso foi mais ou menos que ano? Bom, o Covil vai fazer 6 anos, né? Então, 6 anos aí, 2015, final de 2014. 2014. Finalzinho. Finalzinho de Temos 2014. 7 anos aí, mais ou menos. Vai fazer 7, né? Vai fazer 7. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Se você hoje, com todo o seu conhecimento de board game, com toda a vivência aí, conversando com muita gente que joga, jogando bastante também, produzindo conteúdo, se você tivesse que começar hoje no mundo dos board games, alguma coisa você não faria? Você
Não, isso aqui quando eu comecei errado, porque todo mundo fala que tem uma curva no hobby, né? Você começa comprando tudo, você começa comprando até porcaria, não sei o que, etc. E aí quando você vai ver, não precisava daquilo tudo. Tem alguma coisa que hoje você fala assim, olha, se eu tivesse o conhecimento, por que eu tô falando isso? Muita gente hoje, você vê a Galápagos, né? A spoiler da Galápagos, você vê um monte de lançamento chegando, você vê que chegam caros alguns lançamentos. É aquilo que a gente já conversou, tem outras formas também de se divertir no hobby de forma barata, mas enfim, é o mercado sendo inundado de jogo, coisa que naquela época de 2014 eu também já estava no hobby. A gente conseguia até comprar tudo que saía, porque não tinha muita opção aqui. Então você comprava qualquer coisa que a Galápagos trazia, você comprava. Hoje em dia, o pessoal, eu percebo aqui, principalmente o pessoal que é assíduo no Primo, às vezes vira até uma angústia, né? Tá saindo tanta coisa, é muito caro, eu não consigo comprar, vira uma sensação de impotência, de não conseguir acompanhar e tudo mais. Então você, com a sua experiência, se fosse começar hoje, mas com a experiência que você tem já desde 2014, você mudaria alguma coisa? Você melhoraria alguma coisa? Cortaria alguma coisa? Enfim. Pikachu? Vale o Pikachu ou não? Pikachu vale. O Pikachu foi negociado já, não foi? Vai pro Estão tentando, né? Aftermath. Estão tentando levar, mas o pessoal não tá Porque aceitando o Pix que eu tô mandando, não. Tá pedindo mais dinheiro pra mandar ele. Porque Mas, eu só tô vendo enfim. o conglomerado aumentando, né? Agora teve a contratação do passe das luvas do Fel Barros pra... Então, assim, tá só aumentando. Pois é, né? Tem que ter novidade, né? Tem que formar uma equipe aí boa, né? Mas é aquilo também, né? Nem toda contratação é reforço, né? Então, de repente tá lá pra compor o elenco. Um abraço aí pro Fel. Mas, tirando a brincadeira, cara, eu acho que da maneira que foi um aprendizado. De repente, se você tira algo, né? O jogo tal que eu não jogo mais, tipo o Munchkin. Mas o Munchkin teve seu papel, seja para me divertir durante as partidas que nós jogamos, seja para encantar os meus amigos que iam jogar o Munchkin, entendeu? Então, assim, eu não jogo o Munchkin mais, mas ele me atendeu. Na época ele me atendeu, na época serviu pra gente reunir o pessoal do RPG para jogar por causa das piadas do Munchkin e nos divertimos dias e dias e dias. Então tem sua importância. O Munchkin, assim como o Zombicide, ambos não são jogos, mas eles trazem muitas pessoas pro hobby, então não tem jeito errado, né? Errado é não se divertir. Então não tem essa, eu pegaria jogos mais pesados ou mais leves, enfim. Você tem que jogar aquilo que você e seu grupo gosta, aquilo que vocês vão se divertir juntos. Sobre a enxurrada de lançamentos, gente, é aquilo. É saber filtrar. Por exemplo, agora tá na pandemia, mas daqui a pouco vai passar, a gente espera que sim. Vai numa tabuleiria, joga antes, joga no BGA, e aí compra aquilo que efetivamente te encantou. Você não precisa comprar qualquer jogo. Compra aquilo que realmente vai funcionar para você e para o seu grupo. E além disso, se eventualmente você errar, a vantagem é que jogo de tabuleiro ele perde muito pouco do novo pro usado. Vende. Passa para frente. Busca uma nova opção. Então, eu acho assim, faz parte do hobby para quem quer ser colecionador, para quem quer ser jogador, é conhecer os jogos, jogar e se encantar, né? Eu acho que é bem por aí. O importante é ressaltar aí que eu, sempre que possível, eu falo, não se preocupa com peso. Tem muita gente que fala, tem uma escadinha. Tem escada nenhuma. Cada um joga e se diverte com aquilo que gosta. Se achar que tem que ir para jogo mais complicado, ou de repente está jogando muita coisa complicada, quer ir para uma coisa mais simples de regra, não tem problema algum, gente. Ninguém não deve ter aquele fiscal do jogo alheio, fiscal da jogatina alheia. Isso aí é besteira. Eu concordo plenamente. É mais ou menos exatamente o que você falou do Munchkin. Eu falei semana passada, o pessoal do CorujaCast Lost Token me chamou para participar de um episódio que eles iam fazer de
de gerações dentro do board game, né? Porque surgiu aquele papo de cringe e tudo mais. Aí eles falaram, vamos falar sobre essas gerações e etc. O pessoal antigo, o pessoal novo no board game. E aí eu falei mais ou menos isso mesmo que você falou, porque pra mim eu tenho a impressão que parece que a gente quer, às vezes, né, pro pessoal novo também, queimar algumas etapas. Ah, não joga Munchkin, que Munchkin não presta, não joga isso. Eu até comparei com a gente, parece que a gente quer cuidar das pessoas no hobby, como se fosse uma... Eu comparei com o meu filho andando de bicicleta, né? Parece que minha esposa falou assim, mas ele vai tirar a rodinha já, vai andar sem as rodinhas? Eu falei, não, tem que deixar cair, tem que deixar experimentar. Porque só assim ele vai saber se é bom, se não é, se vale a pena se esborrachar para poder aprender a andar sem rodinha ou não. A gente não pode tirar essa experimentação das pessoas, né? E às vezes eu sinto que as pessoas já perguntam sobre board game com a intenção de que se vale a pena ou não. Não compra, não compra. E eu acho que não é isso. Eu acho que, principalmente, como você bem frisou, é experimentar, é ver o seu gosto. Porque o que eu falo pro pessoal aqui, no final das contas, no final do dia, ali quando passa a régua, tudo é uma questão de gosto. É uma questão de gosto. Então, assim, não tem o que nem se falou, o pesado, o leve, o barato, cara, tudo vai se tornar uma questão de gosto, né? E a gente só vai descobrir qual que é o nosso gosto jogando muito, seja porque você tem condição de comprar, ou seja porque você vai... Por exemplo, tem gente aqui que segue a gente que aluga muito o jogo. Eu acho muito legal isso. Eles alugam muito o jogo. O Sr. Luz, que está sempre aqui com a gente, postou foto esse final de semana no nosso grupo lá, ele jogando Viticulture, jogando... Wingspan, tudo alugado, que ele alugou. Ele falou, Marcelo, não vou comprar. Eu falei, não compra, não precisa comprar. Se de repente numa dessas alugadas que você desse a falar, esse jogo deu match, esse jogo é pra minha vida, aí você vai e compra. Mas se não, aproveita, faz que nem o Paulo falou, vai em luderia, pede emprestado, enfim, faz o que for, mas não precisa sair comprando, né? E dentro disso, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Existe uma confusão hoje em dia entre colecionador e jogador? Não deveria existir, né? Porque são duas coisas diferentes, talvez complementares em algum ponto, mas assim, nós até fizemos um podcast sobre isso, não sei se foi uma live nórdica, enfim, a gente fez um programa sobre isso, que é o seguinte, aqui, por exemplo, no Covil, né, do pessoal que é aqui de Divinópolis. O Jean é jogador. Ele joga aqui, joga quando ele viaja em Maringá, ele joga lá. Quando ele vai para São Paulo, ele joga em São Paulo. Ele é jogador. Ele tem poucos jogos que atendem a necessidade dele na casa dele, no ambiente ali familiar e tudo mais. O Pikachu é a mesma coisa. O Pikachu tem um pouco mais de jogos, mas vira e mexe o Pikachu tá vendendo e tudo. O Pikachu rotaciona de forma a manter a coleção dele num número pequeno, um número que cabe no espaço que ele tem e dentro de jogos que vão ver mesa. Eu sou o maior exemplo. Eu sou colecionador. Aí, jogo de tabuleiro, você pode jogar, e eu jogo bastante, inclusive. Não, agora na pandemia não tanto quanto eu gostaria, ou tanto quanto eu jogava, mas eu sou colecionador. Aí é outra parada. Aí é o lado errado da força. Porque da mesma forma que eu coleciono jogo de tabuleiro, eu coleciono quadrinho. Então, ultimamente eu tô comprando na parte de quadrinhos só encadernado, porque as mensais, né, que eu tenho ali, estão tudo guardado em umas caixas, passando a pandemia a gente vai doar para uma escola, para uma biblioteca, para algum lugar, para algum colecionador, enfim, porque só ocupa espaço. Agora eu só leio o encadernado, fica bonito na prateleira, são coisas diferentes. Então, o colecionismo é uma coisa, o jogar é outra. Na parte do colecionismo, por exemplo, você pode ter um jogo que ainda não jogou, tá ali aguardando. E para o gerador de conteúdo é ainda mais difícil essa situação. Porque, por exemplo, hoje, em primeira mão aqui, chegou para mim os Tiny Epics que a Meeple tá lançando.
né? Nem abri. Tô pensando se vou fazer um unboxing, se não vou. Mas chegou hoje. Aí tá aqui os dois. Na mesa aqui tá o New York Zoo sendo gravado as regras, né? Eu parei e tenho que continuar. Tá ali do lado ali o top que eu vou gravar a regra. Então, você tem os jogos da semana aqui, da quinzena, que a gente vai gerar conteúdo de alguma forma. Eu queria jogar de repente apresentar pra Karine o Projeto Gaia, que eu gosto tanto. Jogar aí o azul gigante dela. De repente, olhando aqui pro lado, eu vejo o Hallertau, que eu joguei só solo, quero jogar com ela também. Então, tem hora que o que a gente quer jogar fica em segundo plano. A gente tem que jogar a novidade, tem que conhecer, tem que gerar o conteúdo, tem que dar opinião. Então, eventualmente eu tenho jogos aqui que eu comprei e falei, nossa, esse jogo eu queria tanto. StarCraft, o jogo de tabuleiro, aquela caixa gigante. Eu tenho ela, tá lacrada. Tá lacrada. Tomara que não tenha reposição, porque eu nunca vou ter. Mas ela tá lacrada. E eu sei lá quando eu vou jogar. Por exemplo, o Luiz, que é do nosso grupo aqui de Divinópolis, ele comprou também. O dele já tá aberto. Ele já começou a olhar as regras. Mesmo se ele não terminar, se eu for olhar as regras, provavelmente eu vou jogar na casa dele. Quando eu for jogar na casa dele, eu vou jogar o dele. Exceto se for jogar aqui em casa, aí jogo o meu. Mas enfim, uma coisa que o pessoal precisa entender é isso. Se você tem um grupo, né, composto aí por 4 pessoas, uma tem um jogo, você não precisa ter ele. Vocês jogam junto, né? E além disso, saiu o jogo X que a gente tanto queria, sei lá, um choque de cultura aí, o Clash of Cultures. Ainda não saiu, tá, gente? Mas vamos supor, saiu. Não, mas é muito caro. Vai ser muito caro. Aí pega o grupo, o pessoal divide o jogo, vai jogar junto. Aí cuida pra não perder a amizade, né? Eu concordo com você. Eu acho que essa questão do... Uma coisa é o jogador se diverte com o jogo, aluga jogo, devolve jogo, pega emprestado e tudo mais. Acho que você deu o exemplo do Jean. Eu também conheço algumas pessoas desse jeito que tem a felicidade nisso, né? E leva a vida nisso e não precisa ficar pressionado porque não tem muitos jogos. Muitas pessoas falam assim, não, mas eu precisava ter muitos jogos, eu preciso ter uma coleção. Não, você não precisa ter uma coleção. Você tem uma coleção se você quiser ter isso como hobby, né? O Paulo tem esse hobby, tem o hobby de quadrinhos também. Eu tenho outros hobbies também. Enfim, se você um dia considerar isso como sendo seu hobby, beleza. Mas você pode ser só um jogador, sabe? Você não precisa ter a coleção. E se tiver a coleção também não tem problema nenhum, né? Eu vejo muita gente às vezes falando, mas você tem um jogo parado aí. Eu falei, quem coleciona caneca bebe todo dia nas canecas que coleciona. Quem coleciona latinha de cerveja vai fazer o que com a latinha que já foi aberta e tudo mais. Quem coleciona chaveiro não vai usar todos os chaveiros que coleciona. Quem coleciona jogo, coleciona também pela arte do jogo, coleciona pelo empenho que foi criado, foi colocado naquele jogo, pelo design do jogo, enfim. Quem coleciona não coleciona só porque é um jogável, né? É algo jogável. Coleciona também por outros motivos, né? Faz a coleção. Então, mas você não precisa ser um colecionador, né? Que acaba que o que acaba aparecendo mais nos canais de YouTube e Instagram são pessoas com grandes coleções, mas normalmente essas pessoas que decidiram ir para as mídias, elas gostam tanto do hobby, tem aquela coleção que acabam falando, não, vou produzir um conteúdo. Não é o jogador que está produzindo conteúdo normalmente, é o colecionador que já tem um hobby, um amor muito grande pelo hobby, etc, e acaba fazendo isso, né? Então, por coincidência, né, por ser uma questão que quem produz o conteúdo normalmente é quem já tem, pelo hobby, mais que o jogador, acaba se tornando colecionador, é isso que acaba aparecendo, mas essa não é a grande realidade, né? Então você não precisa ser pressionado a ter uma coleção de jogos, né? Que nem o Paulo falou, racha o jogo com alguém, aluga, vai atrás de outras formas, né? E Paulo, uma coisa que a gente tem visto aqui bastante, né? De vez em quando meu filho aparece aqui no meio da live e tudo mais, e dá uma boa noite pra galera, e gosta, e conversa. E eu tive a oportunidade de estar com você, com a Karine e com a Rafa lá na Play Easy.
E eu vi assim o amor que a alegria que a Rafa tinha, né, de estar jogando ali no meio dos adultos. Então, teve uma hora que foi muito engraçado, porque eu tava fazendo umas fotos, aí tinha um monte de gente alta, assim, numa roda, né, acho que tava jogando, não sei se era o Só Uma, que daí saiu todo mundo, foi fazer uma rodinha, Só Uma com aquela versão que o Renato propaga aí para se jogar em equipes, e aí tava assim, todo mundo alto, né? E a Rafa, naquela época, ela era bem menorzinha. E aí, assim, ela falando e todo mundo olhando pra baixo e ela olhando pra cima e gesticulando e falando e falando e falando. E assim, não, porque o advogado é meu avô, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E deu a dica que era o avô dela e não sei o quê. E a gente vê que você tem um cuidado de passar isso também. Eu entendo que muito é porque você também teve isso, né, dentro de casa, né, com seus irmãos e tudo mais, e você também tenta passar isso, né. Eu também adquiri esse gosto pelos board games porque eu jogava, né, jogava Banco Imobiliário com meus pais, com tios e etc. E eu quis passar isso pro meu filho. E a gente tem pessoas aqui que tentam, pergunta qual o jogo melhor pro filho, etc. Como que você faz essa educação dentro do board game com a Rafa? Como que você sabe o que pode funcionar, o que não vai funcionar? Como que você tenta trazer ela para dentro do hobby? Porque provavelmente, agora não na pandemia, mas na época da escola dela não era todas as crianças da escola que jogavam board game, né? Então as crianças têm outros interesses também, além desse, e vocês conseguiram inserir mais um na vida dela. Como que funciona isso dentro da casa de vocês? Como que você tenta fazer para o pessoal que também está aqui, que tem filhos e está querendo levar isso para os filhos? O que você pode dar de dica, conselho, enfim? Bom, primeira dica é não força, né? Você não pode forçar nada. Isso vale não só para criança, vale para amigo, para familiar e tudo. Você não tem que forçar o jogo, né? A criança, normalmente, ela tem interesse pelo jogo. Ela gosta de brincar. Então, o lúdico atrai muito. Então, se você fizer com jeitinho, explicar da maneira correta, a criança vai gostar, né? Se jogar da maneira correta também, né? Você não pode ser... Isso também vale para tudo, tá? Para amigo, para familiar, você não pode ser tóxico. Mas enfim, a criança, ela sempre vai se atrair pelo lúdico. Então você vai apresentar o jogo e ela vai, provavelmente, se for um jogo para a idade dela, ela vai se encantar. Porque assim, tem muito eletrônico, tem. Mas a experiência que a gente tem é que a criança, ela prefere estar com os pais numa atividade junta, com eles em conjunto, do que com um eletrônico, eventualmente. Então, tudo depende da forma que você vai apresentar. E importante é o seguinte: escolher o jogo na idade correta. Eventualmente, vai dar certo. A criança, meu filho tem 8 anos, eu apresentei o Zombicide e ele adorou. Tudo bem, mas não é a idade. Poderia ter dado errado. Ou talvez seu filho gostou mais de estar com você do que com o jogo. Então você tem os... Aí na minha câmera, em algum ponto, tem o Fantasma Blitz. O Fantasma Blitz, para mim, é excelente. A criança tem um reflexo muito bom, então ela vai conseguir jogar de igual para igual com adulto. Todo mundo vai se divertir. Porque o que acontece? Você pode brincar com seu filho, com sua filha. Por exemplo, eu posso brincar de boneca com a Rafaela. Ultimamente ela não tá brincando tanto. Mas, vamos supor, ela vai se divertir, mas de repente eu não. Entendeu? Porque não é algo, sim, do meu dia a dia. Agora, se a gente estiver jogando um doble, vai estar todo mundo se divertindo. Inclusive, consigo colocar na mesa, conseguia antes da pandemia, né? Tem que ficar enchendo de ressalva. Jogar com meu pai, com a minha mãe. Então você tinha 3 gerações numa única mesa, se divertindo. Tem um jogo da Devir, que é o Monstro das Cores. Ele, assim, é excelente para crianças a partir de 4 anos, que no jogo é cooperativo. Então, primeiramente, você está ensinando a criança que cada hora tem a sua vez de jogar.
Você está ensinando que o jogo, todo mundo pode jogar junto, que existem jogos que não são um contra o outro, é um cooperativo. E terceiro e mais importante, que ele é um jogo na qual os participantes vão falar dos seus sentimentos. E isso aí é muito importante. É importante a criança falar os sentimentos dela e também ouvir os adultos falando, de forma que ela cresça sabendo que pode se expressar, seguindo o exemplo da família. Então, Monstro das Cores, para mim, é fantástico. Ele serve tanto como jogo, como uma atividade em família, lúdica, excelente. Infelizmente, o Animal Upo Animal não tem no Brasil, eu até esperava que voltasse, mas é um jogo excelente para criança. Você tem o Bandido, que é um jogo familiar, mas para criança funciona muito bem, também na pegada do cooperativo. Você tem o Aka, que é muito bom, funciona com crianças, funciona com os adultos. E jogando, a criança aprende o ganhar e perder. Vai ser difícil no começo? Provavelmente vai, porque a criança não quer perder. Mas é aquilo. Deu birra, falou que não quer jogar? Fecha o jogo e guarda. Não força a terminar a partida. Eventualmente, a criança pode querer voltar a brincar, jogar depois. E outra coisa, a criança gosta muito de brincar com componente. Então, você tendo o jogo da idade dela, você pode deixar ela brincar com tranquilidade. Agora, por exemplo, você tem uma criança de 5 anos, você não vai deixar um Zombicide, não pelo jogo, mas de repente pode comer uma miniatura, sei lá. Pode ser que os componentes não são adequados para a idade, a gente não sabe se é tóxico, se não é. Então, você tendo o jogo adequado para a idade, você tem a certeza que aquilo ali foi testado, tá seguro para a criança. A Rafaela, por exemplo, ela brincava muito com os componentes do Animal Upo Animal. E aí foi crescendo, brincava com os componentes do King of Talk, a criança cria o próprio jogo. Isso aí você tem que deixar a imaginação da criança fluir, né? De forma que cada vez mais ela vai se sentir atraída pelos jogos. E uma coisa, não subestimar a criança. A criança aprende rápido, entende rápido e vai conseguir jogar dentro das limitações da idade, né? De igual para igual com os adultos. A gente teve esse exemplo com a Rafaela no Pequeno Príncipe. Ela foi jogar com a gente, só adultos, e ganhou. Inclusive, porque é um jogo de muito bloco, né? Uhum. Inclusive, ela bloqueando os outros de maneira proposital, né? Fica assistindo o Jean dar nisso. Aprendeu com o irmão mais velho, né? Isso aí. Eu vou complementar o que você falou rapidinho, só queria aqui agradecer todo mundo aí que tá entrando no chat, bastante gente aqui com a gente hoje. Queria dar um abraço especial aí pra Karine e pro Jean, que estão aqui na live. Dar parabéns para vocês também pelos 6 anos do Covil, parabéns, viu? Vocês merecem muito todo o reconhecimento que vocês tiveram aí, principalmente no Prêmio Ludopédia. Parabéns demais. E estendo aqui meu abraço também ao Pikachu, que não está presente aí, mas Pikachu, um grande abraço para você também, parabéns para você também. Então, família Covil aí tá toda de parabéns. Um abraço especial ao Fel também, o Fel que chegou falando que gostou muito do nome do quadro, porque será, né? E ele quis fazer uma pergunta para você aqui, Paulo, ó. Pode perguntar depois pro Paulo o que ele achou do set do Forgotten Realms no Magic. Olha, eu acho que eu preciso mudar de amigo, entendeu? Chega um ponto da vida da gente que a gente tem que trocar os amigos, gente. Acontece, tá? Vai acontecer com vocês também. Porque eu tô convivendo com o pessoal aí que me recomendou o Marvel United, que é um jogo de financiamento coletivo internacional, apoio em dólar, frete, imposto, enfim, um erro. Mas tem os X-Men. E aí tinham os amigos e ficavam mandando, Paulo, liberou a meta tal, liberou a meta tal, liberou a meta tal, até eu entrar. É tudo amigo da onça, né? E agora eles inventaram de mostrar cartinha de Magic que eu não jogo, eu não mexo com crack. Cartinha de Magic com o tema do Forgotten Realms, com o tema do D&D. E aí é o seguinte, eu tô virando a esquina, tô vendo a casca de banana e já tô reclamando. Lá vou eu cair de novo, porque
Não tem como. D&D, eu vou comprar, mas assim, sei lá se esse povo é meu amigo. Não, aconteceu comigo a mesma coisa. Daí tava eu, o Fel e o Rafael lá da Play Easy, e os dois estão assim, né? No Magic lá em cima, lá em cima, lá em cima. E eles falando o quanto é legal e não sei o que. Você não precisa começar por aqui, começa por lá, começa não sei o que, começa falando, não, mas é legal, não sei o que. Aí o tal do Command Colors e não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, não, pera aí, gente, não me ofereça essas drogas, eu já tô aqui em outro ritmo aqui, não dá pra mim entrar agora no Magic. Mas uma hora convivendo bastante lá com o pessoal da Plays, aliás, o Ricardo tá aí também, boa noite, Ricardo, valeu pela presença. O pessoal da Play tá aí com a gente. Enfim, mas convivendo com eles uma hora ou outra, eu sei que eu vou acabar pegando um deck pra jogar com alguma coisa com eles lá, pra reaprender, porque faz muitos anos. Acho que foi em 94, 95 mais ou menos, quando eu joguei um pouco de Magic na minha vida, mas eu consegui sair rápido, foi só uma fase temporária, né? Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode fazer, tá bom? A gente passa aqui pro Paulo. A gente vai tocando o barco aqui. Então tá respondido, hein, Fel? E parabéns pelo nome do quadro, viu? O Fel que sugeriu o nome do quadro aí. Parabéns, Fel. Muito obrigado Original, pela sua indicação aí. Agora voltando naquele assunto das crianças, eu acho que um dos principais pontos que você falou é não subestimar, né? Meu filho tem 6 anos. E aí, assim, eu sempre tentava colocar pra eles jogos que nem aquele Color, que é um de pintar, que veio pela Combo Color, Animal Up Animal, e sempre falando assim, eu jogando com os amigos mais velhos, e aí eu falava, não, segura, a gente já vai jogar com você. Aí ia jogar com ele uns jogos mais levezinhos demais, né? E um dia ele ficou pedindo muito pra jogar o Cariba. E eu falei, filho, Cariba ainda não dá pra você, não sei o que. E aquele papo de subestimar a inteligência do próprio filho. E aí, jogando, tava jogando lá em 4 pessoas, uma pessoa decidiu ir dormir. Aí falou, posso jogar? Aí eu já tava falando não, as outras pessoas falaram, não, deixa jogar. Aí ele veio jogar o Cariba. Eu falei, filho, assim, ó, você vai ter essas cartas na mão, aí você vai colocar uma. Eu falei, pai, já sei jogar. Eu falei, não, quem te ensinou? Não, eu vi você jogando. A gente falou, então tá bom, joga aí. Não é que o menino sabia jogar, ele de observar, ele tava sabendo jogar direitinho as regras. Só não pegou aquela malíciazinha do Cariba, mas assim, ele pegou as regras direitinho, jogava direitinho só na observação. Então, às vezes e hoje é o jogo preferido dele, você tenta empurrar, ele só troca o Cariba se for jogar o Ice Cooker de peteleco. Agora, se não, é o Cariba que ele quer jogar. Então, às vezes a gente subestima, né, a criançada, e eu acho que isso é um grande erro. É um grande erro na hora principalmente porque é o que eles querem, né? Você está tentando tirar dele o que ele quer. Né? Então, e isso pode ser um fator de desmotivação para eles, né? Então, essa questão do não subestimar eu acho super importante. E a gente percebe isso, né? Eu conheci a Rafa, você percebe isso nela, né? Esse incentivo, você percebe quando os pais incentivam os filhos quando eles realmente... E você percebe, Paulo, na criança uma diferença quando quando ela joga bastante board game, enfim, você percebe pontos positivos que traz para a criança poder jogar o board game? Ainda sobre essa questão da idade, tudo, acho que vale para criança, vale para adulto também, que é o seguinte: quanto mais você joga, mais você aprende rápido novos jogos. Então, o que acontece? Eu imagino que com o seu filho foi da mesma forma, com a Rafaela foi assim: quanto mais a gente ensina jogo para ela, mais fácil ela pega os novos. Porque ela já tem uma bagagem, já sabe como é que funciona outros jogos, sabe? Já tem aquele direcionamento, né? Bom, e sobre a diferença, a gente que tá no dia a dia, a gente não vê. Mas, por exemplo, a psicóloga da Rafaela, ela sempre elogiou o cognitivo, o lúdico, né? Todas essas características aí, falou que é muito presente na Rafaela, a imaginação, a capacidade de assimilar as coisas.
E ela, que é profissional, eu não sou, acredita que tem a ver com jogar, né? Eu acho que tem. Que é um evento social, não é, por exemplo, um joguinho de celular na qual você está interagindo só com o eletrônico, né? O jogo de tabuleiro você está interagindo com pessoas, você tem toda a parte social envolvida. Essa questão da parte social realmente é muito importante. Sabe que hoje tem psicólogos que até trabalham com board game e RPG, crianças com autismo, né? As crianças com autismo, elas têm um déficit na comunicação, né? Nessa parte social. Outra questão para crianças com autismo que é muito complicado, que é o faz de conta, né? Então, os board games e o RPG hoje são muito utilizados nas crianças com autismo para estimular o faz de conta, que para eles é muito difícil, para estimular o ganhar e perder, porque ganhar e perder, às vezes, para uma criança com autismo é muito complicado. Uma coisa que criança com autismo é difícil também é essa questão de minha vez, né? A sua vez, a minha vez, a sua vez. Isso também é difícil, então isso trabalha. Então não é só uma questão que os psicólogos e esses profissionais estão vendo nas crianças com autismo, é uma questão para todo mundo, né? Para as crianças em geral, não é só as crianças com autismo, isso funciona e isso que você falou é muito importante, né? A gente aprende. Se eu virar. Antigamente, se alguém virasse para mim, olha, é uma construção de baralho com alocação de trabalhadores. Quando uma pessoa já fala um manual assim, a gente já pesca metade do manual de instruções. Quando a pessoa já dá essas duas terminologias, para a criança funciona igual. Quando ela está jogando uma coisa, jogando outra, jogando outra, jogando outra, quando ela vai jogar uma coisa que é similar, ela nem precisa perder muito tempo. Ela já tem aquilo fácil na cabeça dela, né? E às vezes a gente realmente subestima isso aí também. Paulo, voltando aqui pro pessoal que é assíduo aqui da nossa live, tem uma questão muito interessante aqui que tem bastante gente aqui que é assídua no Primo Coelho que é do Norte e Nordeste, né? E a gente vê uma dificuldade, até o Ricardo entra às vezes aqui na live e o pessoal fala, abre uma playlist aqui no Nordeste, abre uma playlist aqui no Nordeste. Porque se pra gente o jogo tá caro, pro pessoal lá fica às vezes 2 vezes caro por causa de frete, por conta mesmo do transporte para chegar até lá o jogo, né? Eu tava falando até com o pessoal Lost Token lá que a gente comprou um Cariba para mandar para um vencedor das brincadeiras que a gente faz. E assim, o frete do Cariba para lá é mais caro que o próprio Cariba, né? E aí, assim, tudo fica muito caro. Essa questão de preço que hoje se fala muito, você sente uma pressão na questão de que só se diverte com um jogo caro? Ou você percebe que também tem um incentivo que jogo barato diverte igual? Ou parece que as pessoas às vezes não fica muito claro que o jogo barato... Às vezes eu vejo você falando das experiências que você tem lá jogando, não na pandemia, obviamente, mas jogando no torresmo. Às vezes você conta mais que se divertiu mais, às vezes, jogando uma coisa simples, que é, sei lá, o Clan ou alguma coisa lá no bar, é uma diversão maior com um jogo barato do que às vezes um jogo de Kickstarter que chegou, ou seja, né? O que você pode falar pro pessoal essa questão de preço, principalmente porque às vezes a gente tem no hobby uma dificuldade mesmo de aquisição, né? O hobby é caro. Não tem como colocar outra definição. O hobby, infelizmente, é caro. Mas o lance é o seguinte: jogo caro, jogo grande não é sinônimo de diversão, não é sinônimo de uma excelente jogatina. Pode ser, claro, pode ser, mas com jogos menores, mais baratos, também. Olha, sinto muita saudade da sexta-feira que a gente ia lá pro Torresmo. Torresmo é um bar aqui do Esplanada que tá sobrevivendo à pandemia. Mas a gente ia pra lá, eu pegava essa sacolinha de jogos, com 8 jogos, levava só jogo pequeno. E a gente jogava 4 horas lá, tomando uma cajubrina, comendo um torresmo, obviamente. E se divertia demais. O meu clã, como eu joguei sem sleeve, ele tá judiado. O bicho tá sujo, o bicho tá arregaçado. Mas assim, deve estar chegando a 100 partidas, se é que não chegou. Passou de 100. Mesma coisa com Shoten Totem.
Tanto que eu tenho outro Shotten Totem pra minha coleção, porque esse ele vai se acabar no bar. Ele vai ser destruído lá. E Shotten Totem tem até um caso engraçado. Eu vou responder, é porque eu lembro das Não, histórias. manda ver. E foi jogar eu e o Jean. E aí a gente tá lá montando o Shotten Totem, jogou uma partida, jogou outra, e a gente falou assim, não, mas numa ficou faltando um 3, essa ficou faltando um 3, a outra faltou um 3. 3 tá no baralho? 3 da cor tal? Olhou, não tá. Será que caiu, perdeu e tudo? Quando vê, a cara tava tão suja que uma grudou na outra. Aí a gente soltou e aí depois jogou com Tá o colada 3 já, de cerveja. faltante. Porque você tá jogando na mesa e eventualmente alguma coisa, né, suja. Enfim, mas é um jogo que valeu a pena. O jogo, por exemplo, High Society, que hoje em dia ele é mais barato do que eu vou falar, principalmente lá na PlayEasy. Eu Jabá. eu bati na tela que vi que você tem o patrocínio também, aí eu já emendo jabá, né? É isso aí. Quando eu peguei ele era R$ 99. Mas a gente jogou tanto ele lá que ele valeu a pena. Hoje, então, que ele é mais barato, é que vale a pena mesmo. Um jogo de leilão, muito gostoso de jogar, muito bem produzido e que dá pra jogar com todo mundo, dá pra jogar com pouco espaço. Você vê aí a linha Pocket da Paper Games. Você tem o Cariba, que é um excelente, tem até gameplay no Covil. Você tem o Clan, que eu adoro, que é pra 2 jogadores. O Clan 1, Clan 2, a missão inimiga agora é outro. O Renato agora tá lançando o Corta e o Homem Batata, que eu já joguei, que é muito bom. Corta ainda não joguei, mas o preço tá legal. A Grok lançou É Top, pra quem tá podendo jogar party game. E de repente dá pra jogar também aí pela internet. Ele tá também, apesar de ter uma caixa rígida, que é algo que encarece o jogo, ele tá menos de R$ 50, né? Quer dizer, é um. Entre os jogos aí do mercado, é um jogo extremamente barato. Você tem um jogo com a caixa rígida, menos de R$ 50. Você tem o Encantados do Fel, para não falar que eu não falei do Fel, também tá menos de 50. Então, assim, tem editoras que estão se preocupando em colocar jogos bons num preço acessível. Para quem gosta de Vaza, para quem gosta de um euro, tem o Pilares da Terra, que eu adoro. Não é um jogo para quem tá começando, ele tem um pouquinho de regra, mas assim, tem também vídeo no começo, excelente, gosto muito. E o Innovation. O Innovation é feio. O jogo feio, judiado, esse tem no BGA. Feio, mas muito bom. Muito bom. Também tá em menos de R$ 50. Eu acredito que eu não tô falando nenhuma besteira. Não. Então. Tem muita opção pra se divertir barato, né, Paulo? Sim. Eu acho que a gente tá bem servido nessa questão. E além disso, o que a gente explora muito aqui também no canal é o BGA. A gente tem jogado muito, que é uma forma de você conhecer. Você falou, ó, tem o Innovation. O Innovation tem um monte de jogo que dá para você testar antes, para ver se é do seu gosto ou não, enfim. Eu acho que assim, a gente teve uma leva aí essa semana de jogos muito caros aí anunciados no Brasil, mas galera, não fiquem preocupados que vocês não têm condição de comprar um jogo que nem o Clash of Culture, enfim, porque as maiores diversões não dependem do jogo barato ou caro, depende com quem você joga, as pessoas que estão com você, né? Não estamos falando, é um board sobre pessoas, né? Não é sobre papelão, enfim. Então tá muito mais na nossa cabeça a diversão do que no jogo. O jogo é um objeto ali inanimado, né? A diversão tá com a gente, tá em você jogar um Tato Cato, Caba, Queijo Pizza lá e se divertir com aquilo. Enfim, pegar os jogos aí também que o Renato tá trazendo, enfim. É isso que vale a pena. Queria mandar um abraço aqui, também tá aqui na nossa live aí o Luiz da Grok tá aí com a gente também. Um abraço aí, Luiz, tamo junto. O Luiz colou aí com a gente. Tem mais uma pergunta aqui, Paulo, que é o seguinte. Ainda sobre o preço, Pode falar. Marcel, desculpe te interromper. Imagina. Aliás, eu não sei se pode chamar de Marcel, de repente aqui se é o Batman, eu tô te chamando de Bruce Wayne. Aqui é tranquilo. Então, primo, hoje
o nosso mercado, ele aqui, felizmente no Brasil, você tem jogos em várias faixas de preço. Antigamente não era assim. Eu acho assim, tem jogo aí que é mais de R$ 1.000. Por exemplo, o Gloomhaven. Mas ele é uma ponta no mercado. Você tem todas as outras faixas, entendeu? E tem o público para ele. Antigamente, quem queria um jogo estilo Gloomhaven, quando eu tô falando estilo agora, tô falando do preço, um jogo caro lá fora, você tinha que importar, porque nenhuma editora ia conseguir trazer, porque não tinha mercado para isso. Hoje tem. Hoje você tem mercado para todas as faixas de preço. Eu acho isso importante porque, de repente, a pessoa, mas eu sempre quis ter um vinhos, por exemplo, do Vital Lacerda. Hoje você consegue comprar ele lá da Mosaico, R$ 1.000, mas de repente, para pessoa que tem esse sonho, ia pagar de imposto um valor superior a esse, atende, entendeu? Então o mercado hoje atende todas as faixas. Eu espero que continue assim. Eu separei uma última pergunta aqui para não tirar teu tempo, porque a gente já passou de 1 hora que eu falei mais ou menos para você que ia durar o papo aqui. Eu tô de boa. Então tá bom. É o seguinte, Paulo, uma coisa que eu tenho tentado falar bastante aqui nas minhas lives é que, assim, e eu acho que isso é uma questão de vícios que vêm antigos e que eu acho que a gente está começando a quebrar esses vícios e a gente tem uma oportunidade hoje sensacional que é a seguinte: tá tudo muito caro para vir para o Brasil. Não é só o material que tá caro, o transporte tá muito caro dos jogos virem para cá. Então não adianta, chega tudo. Não é que a editora é malvada que quer depenar todo mundo que quer jogar, não tem nada a ver com isso. Eles têm uma margem condizente com o mercado, enfim. Então não é culpa da editora, enfim, a gente está realmente nossa moeda desvalorizada, não tem container para fazer importação, enfim. E isso está dificultando muito e essa dificuldade se transforma em dinheiro, né? Se transforma em preço. Então isso é uma realidade. Uma coisa que eu tenho tentado fazer bastante é mostrar para todo mundo que existe uma oportunidade muito bacana que está sendo aproveitada, que é do jogo nacional, né? Eu acho que a gente está num momento muito bacana, onde muitos jogos bons estão saindo. A gente viu aí no prêmio do Ludopédio, né? O Comic Hunters é um jogo maravilhoso. Eu já joguei, o Robert mandou muito bem nesse jogo. E a gente está tendo uma oportunidade de valorizar o nosso produto, que quando eu entrei no hobby, ele era... eu não quero usar uma palavra pejorativa e tudo mais, mas ele era surrado, assim. As pessoas criticavam muito o produto nacional, enfim. E eu acho que isso vem se transformando. Os designers estão ficando cada vez melhores, produzindo jogos cada vez melhores. E de um outro lado, essa dificuldade de trazer o jogo de fora. Você acha que a gente está aí com a faca e o queijo na mão para começar a ter o nosso produto cada vez mais na casa das pessoas, sendo comprado de igual para igual com os outros jogos? Qual que é a sua opinião e se você pensa que é uma saída aqui para a gente também nessa questão, né, de preço e tudo mais? Bom, o mercado amadureceu nos últimos anos, como era de se esperar, né? Uma coisa que o pessoal normalmente não vê quando compara, muitas vezes o pessoal compara o jogo nacional que está sendo lançado aqui no Brasil com o jogo que está vindo de fora. Mas o jogo que está vindo de fora, normalmente vem os melhores. Você não vai ver ninguém lançando aqui no Brasil o jogo alemão que foi lançado lá e não foi bem aceito. E isso existe. O jogo americano que foi lançado e não foi bem aceito. Isso existe. Então tem uma série de jogos que não passam na peneira das editoras para ser lançado aqui. Mas eu acredito que nesses últimos anos, o bom designer nacional, ele aprendeu que ele tem que competir com o jogo que está na prateleira. Ele tem que competir com os jogos que estão sendo lançados de autores internacionais, que estão sendo localizados. Então, o designer melhorou. Estou falando de maneira geral. Você ainda vê uns designers ruins. Mas
o design teve que melhorar, o design gráfico, Uhum. a arte teve que melhorar, o manual teve que melhorar, os jogos, no geral, estão tendo que ser melhores. Você vê o exemplo aí do Piratas, pra gente falar de algo mais de casa, né? Uhum. Casa, assim, mais do convívio nosso. Uhum. Porque você pega o Piratas, a primeira edição, caixinha de sabonete, e pega essa terceira edição, com essa arte bonitona, design gráfico bacana. São jogos completamente diferentes. O primeiro Piratas, ele é um jogo que não consegue competir com os jogos localizados, internacionais, que estão sendo lançados aqui. O Piratas terceira edição consegue. O pessoal do chat aí falou, ó, o Paper Dungeons. Paper Dungeons foi lançado lá fora, né? Foi um sucesso, o financiamento coletivo dele, acho que foi financiamento, pré-venda, não sei. Mas assim, ele tem uma arte muito bonita, um design gráfico bem trabalhado. Não é igual aos jogos que a gente tinha antigamente. Você vê o Cartógrafos, é um jogo nacional, jogo aí do Jordi, jogo da Grok, que foi lançado lá fora. E teve gente aqui no Brasil falando, olha o jogo da Pegasus. Não, é o jogo da Grok. Da mesma forma que o Paper Dungeon é o jogo da Meeple BR. E as editoras estão vendo esse mercado de criar o jogo aqui, preparar ele para o mercado internacional e lançar lá fora. Porque o que acontece? Quando você vai vender um jogo aqui, por exemplo, sei lá, deixa eu olhar um ali, Hallertau, que tá ali a caixinha. Você vai trazer o Hallertau para aqui, né? A editora vai trazer. Normalmente ela vai pagar um royalty para a editora internacional. Se produzir lá fora, você vai ter o transporte, você vai pagar em dólar, o transporte é em dólar, o imposto é em cima do dólar. Então, tudo onera muito. Agora, quando você pega um jogo aqui, tipo, vamos dar o exemplo do Cartógrafos, e lança ele lá fora, a editora lá de fora vai pagar o royalty para a editora daqui. E ela vai receber em moeda estrangeira. É o caminho inverso. Entendeu? Então, você vê aí que a Grok sempre teve lançando jogos de design nacional e agora está mais empenhada nisso. Você vê que a Meeple agora lançou Paper Dungeon. Brasil, vem Elétrica, uma série de jogos. Você vê que a Galápagos criou um estúdio, a gente ainda não viu o resultado disso, mas criou um estúdio para lançar jogos aqui. Mas são jogos que com certeza o Grupo Asmodee vai querer lançar lá fora. Entendeu? O pessoal tá vendo essa possibilidade de ganhar dinheiro exportando um jogo de qualidade. A Claro Dijon, que a gente né? tem A Dijon também. a Dijon, você tem o pessoal lá da Creative Studios, lá que é o Daniel Alves e o Eurico. Eles fizeram o financiamento coletivo internacional do Torres de Arcano. Acho que é isso. Aí fizeram um financiamento, foi pequeno, mas foi financiado, foi entregue. Na sequência já fizeram o Chronicles of Drunagor, que é um jogo muito maior, com miniatura, foi entregue. Agora vão fazer mais um outro. Então, são designers nacionais que estão vendendo lá fora. Você tem o exemplo da Dragori com a Arena, que lançou o jogo financiamento internacional. Já foram 2. O pessoal tá vendo que, de repente, para ganhar um pouco mais de dinheiro, você também tem que vender para fora. E sobre custo, assim, o jogo que é produzido no Brasil tende a ser mais barato, né? Se o jogo for produzido aqui. Tem um caso, claro, de jogos que são produzidos lá fora, mesmo com designer internacional. Nacional, né? Como, por exemplo, aí o Tsukiji. É designer nacional, mas ele foi produzido na China e até atrasou, enfim, um monte de história. É isso aí. E Paulo, como que você enxerga ou qual a sua expectativa aí para assim que todo mundo for vacinado, enfim, a gente poder voltar? Você acha que que você espera aí dessa volta? Você acha que nessa pandemia teve um boom de pessoas que vieram para o board game? Como que essas pessoas estão sendo recepcionadas? Você acha que os produtores de conteúdo, as editoras, estão recepcionando bem essas pessoas? Acha que falta iniciativas para
fixar essas pessoas no hobby? Enfim, como que você está enxergando a questão do pandemia e o que você espera agora para o pós-pandemia? O hobby tá crescendo, né? Mesmo com a pandemia, o hobby cresceu, as editoras venderam mais, os lançamentos se avolumaram. Isso aí é só olhar, né? Você pegar aí o número de lançamentos nesse período, você vê, apesar de que em 2021 tem esse atraso no transporte marítimo, etc., mesmo assim o número de lançamentos está cada vez maior, né? Então o hobby cresceu muito, porque tem muita gente que está ficando em casa, aí compra o jogo para poder se divertir, para poder passar o tempo, sem falar também que você saindo menos, de repente, se você não teve nenhuma redução, né, no salário, sobra uma graninha. E mais gente foi entrando em contato, foi descobrindo. E eu espero que todos estejam cumprindo bem seu papel. Difícil avaliar, teria que ser um por um, mas no geral eu acredito que sim, espero que sim, que a gente esteja recebendo bem os novos jogadores, as novas jogadoras, para que eles continuem jogando, se divertindo, continuem no hobby, né? E eu acredito que assim que tudo normalizar, a gente vai ter uma demanda reprimida de eventos, né? Então o pessoal vai querer se encontrar, vai querer jogar junto, que o hobby é jogar, né? A CovilleCon é uma realidade, Paulo? É uma realidade a CovilleCon? Aí eu não sei, né? Mas espero que sim, né? Vamos ver. Tem dia que eu acho que não vai vir ninguém. Tem dia que eu acho que o hotel não vai comportar. Você Então a vai se gente tá aí nessa. surpreender, Paulo. Você vai A se gente só vai surpreender. descobrir quando rolar. Eu acho que você vai se surpreender, Paulo. Eu acho que você vai ter que ter aí uma equipe aí para organizar uma parada aí que eu acho que vai estar acima do esperado. Eu acho que além de estar uma demanda reprimida, durante essa pandemia, vocês cativaram muitas pessoas. E eu gosto de falar sempre dessa questão de cativar, porque as pessoas realmente foram cativadas pelo Covil, por isso que eu acho que o Covil cresceu. Você sabe quanto que o Covil cresceu na época da pandemia, Paulo? Você tem esse número? Não tem. Mas Posso depois dar. mas dobrou ou não durante a pandemia? Não dobrou. Não. Mas eu acho que o pessoal ficou mais unido. Acho que a gente reuniu mais a comunidade. Eu também Entendeu? O acho. pessoal, os laços se estreitaram. A É, gente gerou conteúdo diferente. Assim, a necessidade faz o sapo pular, né? Como a gente não conseguia manter o formato do Covil, que era o gameplay entre a gente aqui, a gente teve que seguir para outro lado. Então, eu acredito que dentro do possível a gente conseguiu atender o público, né? Seja a Karine aí agora fazendo os unboxings, seja a gente gravando aqui, continuando com os gameplays, mas agora tem prosa, diversos convidados na live nórdica. A gente tentou se reinventar com a mídia escrita, a gente está lutando para continuar gerando conteúdo, para tentar agradar o público e atender o público, né? Porque no fim a gente gera conteúdo, não é para editora A, para B, não é, é para o público, é para o pessoal ter uma ferramenta decisória, seja ler um texto sobre um jogo qualquer e saber, olha, esse jogo é para mim, não é, ver um gameplay, uma regra, enfim, é dar ao público a ferramenta decisória. Claro, com as lives também algum entretenimento, né? tem uma porção de gente aí agradecendo seu conteúdo aí, viu, Paulo? No chat aqui, o pessoal agradecendo. Tem uma frase que fala, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? E nessa pandemia, eu não sei se você tem noção disso, mas o Covil fez companhia para muitas pessoas, né? Muitas pessoas que não estavam, que antes tinham outros compromissos e tudo mais e ficaram dentro de casas, presas em casa, enfim. E a companhia do Covil foi muito importante durante essa pandemia. Eu
sempre acompanho, você sabe disso, sempre acompanho, então a companhia do Covil também sempre foi muito importante para mim, eu que tive que trabalhar de home office também, então ficar escutando as lives e para mim, quanto mais aquele prosa se estendia, melhor era, então assim, ficava escutando prosa e estende mais, enfim, então realmente foi um papel muito importante, por isso que eu tô dizendo que eu acho que você vai se surpreender quando realizar a CovilCon, é, porque eu acho que você não tem ideia da dimensão que eu acho que vai ser a quantidade de pessoas que vai acabar indo prestigiar o evento, enfim. Até porque eu acho que é o tipo de evento que eu gosto muito, porque assim, ele não está comprometido com negócios, né? Ele não está comprometido com vender nada, é simplesmente uma reunião de pessoas que gostam da mesma coisa e se gostam, entendeu? Então eu acho que vai ter uma surpresa aí, acho que o CovilCon vai ser um ponto fora da curva aí dentro do hobby, vai ser uma coisa para ficar guardada para muitos anos, acho que você vai se surpreender. Tomara, tomara. E você falou que o Covil fez companhia para muita gente, mas o pessoal também fez companhia pra gente. Por exemplo, dar o exemplo de ontem, né? Ontem a gente tava fazendo aí a final do torneio de Porto Rico. Pô, o dia não tava legal, esse negócio do isolamento tem hora que cansa a gente, desgasta. Eu já tô de saco cheio. E ontem abri a live, fazia a final com o Jean, brincando e tudo, tanto que no final eu falei, ó, pena que hoje é uma partida só. Porque por mim, eu continuava, porque, pô, deu uma energia pro dia que eu não tinha, né? Eu acho que isso aconteceu diversas e diversas vezes. A gente se distrai, né? Sai um pouco dos problemas, do grande problema que o mundo está vivendo. Então, eu acho que é uma companhia dos dois lados. É uma via de mão dupla. É isso aí, é isso aí. Pessoal, queria agora agradecer aí o Paulo. Paulo, muito obrigado aí pelo primeiro segundo ferro de frente com o primo. Brigadão, Paulo, pela presença. Eu até uma vez eu fui dar uma carona pro Fel e eu fui conversando com o Fel. Eu falei, Fel, você participaria lá? Ele falou, pô, quando você quiser. Eu falei, a única coisa, Fel, é que eu quero que o primeiro seja o Paulo. Eu falei isso pra ele, ele tá de prova, eu não sei se ele tá aí. Eu falei, eu queria que o primeiro fosse o Paulo, porque o Paulo realmente foi. O Paulo e o Covil, né? O pessoal fazendo sede Covil aí, ó, o Paulo realmente foi uma pessoa importante nessa pandemia, foi uma pessoa importante pro Primo Coelho, em específico, porque você sempre incentivou as pessoas a seguirem o Primo Coelho, você sempre falou da gente, então assim, eu tenho muita gratidão pelo apoio que você deu aí pro início do nosso canal. A gente está fazendo uma coisa diferente, né? Estamos fazendo na Twitch. É uma tentativa que eu gostei por causa dessa interação que a gente tem com as pessoas aqui. E você sempre incentivou, você sempre falou da gente no Covil. Você me chamou 2 vezes para participar dos programas lá no Covil. Então eu tinha isso para mim, que você deveria ser o primeiro. Então eu queria aqui publicamente agradecer o apoio todo, esse incentivo que você deu pra gente, essa ajuda que você deu, que para você pode até parecer pouco, mas pra gente é muita coisa. Pra gente é muita coisa, então eu agradeço demais, viu, Paulo? Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o pessoal. Eu acho que de repente falta isso, né? Os geradores de conteúdo aqui no Brasil, eles precisam ser mais receptivos uns com os outros. A gente sempre que possível abre espaço lá na Live Nórdica e no fim tá todo mundo junto com um objetivo só, que o hobby cresça, que as pessoas joguem, que aprendam a jogar quando tiver alguma dificuldade com algum manual. Enfim, a gente quer criar uma comunidade, porque a gente gosta do jogo de tabuleiro, que a gente gosta das pessoas envolvidas. Então acho que todo mundo se der a mão, no final o hobby cresce, é bom para o jogador que eventualmente vai ter mais jogos disponíveis no mercado, se Deus quiser um preço melhor, é bom para as editoras que vão vender mais. É isso, então acho que todo mundo junto a gente chega mais longe, né?
É isso aí. Exatamente. Então, Paulo, Karine, Rafa, Jean, Pikachu, muito obrigado. Fora toda a equipe que ajuda também por trás do Covil também, Fabs, bom, todo mundo que ajuda o Covil aí, também agradeço aí de coração. Pode falar, Paulo, você ia falar alguma coisa? O Fabs, Pedini. o Ítalo, o Pedini, pessoal da organização dos torneios aí, que é o Carnavale, o Joãozinho da Luz, além dos meninos aqui, né, o Jean, o Pikachu, a gente tem o Eduardo na parte de texto, o Felipe Matias agora tá ajudando a gente nas artes do Instagram, coisa linda. Tem o Renato que tá sempre ajudando a gente, tem o Fel, nosso produtor, agora contratado aí pro Top 100. Estão falando aí que o Top 100 dele vai terminar primeiro que o meu. E olha que ele nem gravou, né? Mas é possível, tudo é possível. Eu agradecer também o Luiz Francisco, ele que fez o site do Covil. Será que eu estou esquecendo de alguém? Espero que não. Se eu tiver, peço desculpas antecipadas. É muita gente envolvida aí. Ainda bem, né? Ainda bem. Virou um conglomerado, realmente virou. Covil tá crescendo demais. Parabéns, Paulo. E muito obrigado aí. Eu sei que a agenda tava corrida pra caramba, cheio de review pra fazer, e spoiler fest, e não sei o que. Eu falo, nossa, Paulo, não sei como você consegue. É muito conteúdo, produzindo muito conteúdo. Então, obrigado por encaixar aí o Primo Coelho na agenda aí. Valeu mesmo, viu, Paulo? Precisando, a gente tá aqui, tá à disposição. Legal. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar aqui então o nosso bate-papo. Eu vou fazer um intervalinho para quem quiser beber água e tudo mais. Depois a gente vai fazer o nosso desafio da noite. Toda noite tem um desafio aqui, Paulo. Então a gente faz um desafio, sempre valendo alguma coisa, enfim. E hoje a gente vai fazer um desafio. Então a gente vai dar um intervalinho para beber uma água, vou beber uma água também e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta com o desafio, tá bom? Paulo, acho que é isso. Muito obrigado. Quer mandar alguma mensagem, um abraço para alguém, alguma coisa assim? Abraço, mãe. Tô no Primo Coelho. Valeu, obrigado Paulo. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Valeu, primo. Valeu, eu que agradeço, Paulo. Vamos pro intervalinho, a gente volta daqui a pouco, galera. Valeu, obrigadão, um abraço. Valeu.